Já se perguntou por que, mesmo cercado de pessoas, você às vezes se sente tão incompreendido? Como se carregasse um universo inteiro dentro de você que ninguém mais consegue enxergar. Se isso ressoa com você, não feche este vídeo. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em uma jornada profunda sobre como nossas feridas silenciosas moldam quem nos tornamos. E acredite, o que você descobrirá aqui pode transformar completamente a maneira como você se enxerga e se relaciona com os outros. Se inscreva no canal agora e ative as notificações para não perder conteúdos que podem iluminar aspectos da sua vida que você nem sabia que precisavam de luz. Vamos juntos até o final dessa jornada de autodescoberta. Existe um silêncio particular que ecoa nas almas que conheceram o sofrimento profundo. Não é um silêncio pacífico ou contemplativo. É um silêncio carregado de histórias não contadas, de dores que se tornaram parte da estrutura íntima do ser. Esse silêncio não pede para ser notado, mas implora silenciosamente para ser compreendido em sua complexidade. Quando uma alma atravessa o fogo purificador do sofrimento, ela retorna ao mundo transformada. O processo é semelhante à antiga arte japonesa do kintsugi, onde vasos quebrados são reparados com ouro, tornando-os mais valiosos e belos, justamente por suas cicatrizes. A diferença é que nossas rachaduras internas raramente são celebradas pelo mundo exterior. Elas se manifestam como uma certa distância, uma proteção natural que desenvolvemos não por falta de capacidade de amar, mas precisamente porque testemunhamos em primeira mão o que acontece quando o amor é maltratado, manipulado ou simplesmente ignorado. Carl Jung, um dos mais profundos exploradores da psique humana, compreendeu este fenômeno com uma clareza extraordinária. Até que você torne o inconsciente consciente, ele nos ensinou. Ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Esta observação revela uma verdade fundamental sobre nossa jornada humana. O sofrimento que enterramos não permanece dormente. Ele se manifesta em nossos comportamentos, em nossos medos, na maneira como nos retraímos quando alguém se aproxima demais das nossas feridas. Esse sofrimento silencioso se torna a linguagem do nosso ser. Está presente no modo como nos encolhemos instintivamente diante de certas palavras, na maneira como construímos fortalezas invisíveis ao redor do coração, na hesitação quase imperceptível antes de confiarmos em alguém novo. O mundo exterior pode interpretar essas manifestações como frieza, seriedade excessiva ou intensidade desnecessária. Mas essas interpretações superficiais falham em reconhecer a profundidade da experiência humana que se esconde por trás desses comportamentos. Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu uma estranha desconexão, como se estivesse observando não apenas sua imagem refletida, mas um estranho que habita seu próprio corpo? Este fenômeno de despersonalização não é tão incomum quanto imaginamos. É o resultado de anos carregando uma máscara. A forte, a calma, a eternamente sorridente, que inicialmente não era uma mentira, mas uma estratégia de sobrevivência. Jung denominou esta máscara de persona, a face social que apresentamos ao mundo para navegar pelos complexos labirintos das expectativas sociais. A persona não é inerentemente negativa. Ela é a parte de você que o sustentou através das traições, dos abandonos, das humilhações. É a armadura que permitiu que você continuasse avançando quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. O verdadeiro perigo surge quando esquecemos que existe uma face autêntica por trás dessa máscara protetora. Quando a persona se torna tão entranhada em nossa identidade que perdemos o contato com quem realmente somos além dela. Nesse momento, começamos a viver uma vida fragmentada, parcialmente consciente, onde as decisões são tomadas não a partir do centro integrado do nosso ser, mas a partir das feridas não cicatrizadas do passado. As pessoas que experimentaram o sofrimento em suas formas mais profundas não se limitam a construir simples muros de proteção. Elas arquitetam mundos interiores inteiros. São paisagens psíquicas complexas, com vales de melancolia, montanhas de determinação e oceanos de emoções contidas onde se refugiam quando a realidade externa se torna opressiva demais. Esses mundos interiores são frequentemente mal interpretados pelos outros, que veem apenas a superfície de um universo psíquico profundamente rico e complexo. Essas almas não são inalcançáveis como podem parecer à primeira vista. Elas simplesmente carregam um medo fundamental. O medo de que ser alcançadas signifique ser despedaçadas novamente. Temem que qualquer demonstração de vulnerabilidade as exponha a novos ferimentos, que qualquer abertura do coração resulte em sangramento emocional, que qualquer investimento de esperança termine inevitavelmente em perda. É como se cada novo encontro humano estivesse potencialmente contaminado pelas sombras das experiências passadas.
Jung nos ofereceu uma perspectiva revolucionária sobre a dor psíquica. Para ele, o sofrimento não é uma punição cósmica ou um castigo divino, mas um sinal, uma comunicação da psique para a consciência. Não há como chegar à consciência sem dor. Ele afirmou com profunda convicção. O problema fundamental é que ninguém nos ensina a ouvir a dor em sua sabedoria inerente. Nossa cultura contemporânea, com sua busca incessante pela felicidade e conforto imediatos, nos ensina sistematicamente a encobrir a dor, a anestesiá-la com distrações infinitas, a racionalizá-la até que perca seu poder transformador. Seguimos receitas de autoajuda que prometem a felicidade em 5 passos simples, consumimos substâncias que embotam nossa capacidade de sentir, mergulhamos em relacionamentos superficiais que mascaram a solidão fundamental. Como resultado desse condicionamento, a dor se transforma em uma sombra persistente, silenciosa, mas onipresente. Acreditamos ter superado os traumas do passado porque seguimos funcionando, porque mantemos rotinas, porque conseguimos sorrir em fotografias e participar de conversas sociais. Adaptamo-nos, funcionamos, simulamos normalidade. Enquanto isso, no nível mais profundo, a alma permanece presa no momento exato em que se rompeu, como um relógio quebrado que parou de marcar o tempo em um instante específico da existência. Jung denominou esse fenômeno de formação de um complexo, um nó emocional enterrado nas profundezas do inconsciente, carregado de energia psíquica que se manifesta repetidamente em padrões de comportamento, até que finalmente criemos coragem suficiente para enfrentá-lo conscientemente. Esses complexos são como gravitações psíquicas que nos puxam para comportamentos e situações familiares, mesmo quando são dolorosos, pois o conhecido, mesmo quando tóxico, oferece uma sensação paradoxal de segurança. Considere a experiência de alguém que cresceu se sentindo fundamentalmente invisível. Não necessariamente porque tenha sido abertamente rejeitado ou maltratado, mas porque simplesmente não foi verdadeiramente visto em sua essência. Essa pessoa não esquece essa experiência primordial de invisibilidade. Ela a carrega silenciosamente para a vida adulta, onde se manifesta como hipersensibilidade a qualquer sugestão de negligência. Essa pessoa analisa obsessivamente cada mensagem recebida. Interpreta cada silêncio como potencialmente carregado de significados ocultos. Entra em estados de ansiedade aguda quando alguém demonstra o menor sinal de afastamento. Esse comportamento não é simplesmente carência ou insegurança. É a reação visceral a um espaço emocional profundamente familiar, como retornar a um quarto escuro onde já se esteve trancado por tempo demais. Quando nos depararmos com alguém cuja reação nos parece desproporcional à situação presente, é fundamental fazermos uma pausa antes de julgar. O que testemunhamos pode não ser uma resposta direta às nossas palavras ou ações, mas uma reação a fantasmas antigos, a dores do passado que encontraram na situação atual uma forma semelhante, um eco distante que reativou feridas profundas. Essas pessoas não estão sendo irracionais ou exageradas. Estão operando a partir de um estado de sobrevivência psíquica, utilizando mecanismos de defesa desenvolvidos para proteger a integridade do self em tempos de ameaça percebida. Compreender o comportamento de alguém que carrega cicatrizes emocionais profundas é entrar em um território sagrado da experiência humana. Não se adentra esse espaço com julgamentos precipitados ou interpretações superficiais, mas com reverência pela jornada única de cada alma. Como Jung sabiamente observou, o sapato que serve em uma pessoa aperta a outra. Não existe uma receita de vida que sirva para todos os casos. Cada um de nós é moldado de forma singular pelas experiências que suportamos, pelos desafios que enfrentamos, pelas perdas que sofremos. A universalidade da experiência humana não elimina a singularidade de cada jornada individual. Algumas pessoas que experimentaram negligência emocional na infância se transformam em cuidadoras compulsivas na vida adulta. Elas se dedicam incansavelmente às necessidades dos outros, não porque possuem naturalmente um excedente emocional para oferecer, mas porque nunca aprenderam a receber. Oferecem amor como uma forma de pedido de desculpas inconsciente por ocuparem espaço no mundo, por terem necessidades, por existirem. Estas almas dedicam-se a consertar os outros para evitar confrontar o que está quebrado dentro de si mesmas. São frequentemente elogiadas por sua força, confiabilidade e gentileza. No entanto, internamente, estão se afogando em um silêncio profundo, uma solidão que não conseguem nomear. Esse padrão de comportamento não representa amor autêntico, mas uma forma sutil de abandono de si mesmo, uma negação das próprias necessidades em favor de uma identidade construída em torno do cuidado com o outro. Em contraste, outras pessoas desenvolvem uma independência quase feroz,
transformando-se em lobos solitários, que se orgulham de nunca precisar de ninguém. Essa autonomia extrema é frequentemente celebrada em nossa cultura individualista, mas muitas vezes esconde uma infância em que aprenderam dolorosamente que ninguém atende aos seus chamados, que suas necessidades são um fardo, que a vulnerabilidade leva ao abandono. Como resultado, essas pessoas simplesmente pararam de pedir. Desenvolveram a capacidade de fazer tudo sozinhas, não por escolha livre, mas porque a dependência emocional se tornou associada ao perigo psíquico. Para elas, confiar é arriscar-se demais, é expor-se a um tipo de ferida que conhecem intimamente e que juraram nunca mais experimentar. Há também aqueles que habitam primordialmente o reino da mente, pensadores constantes, analistas incansáveis, filósofos do cotidiano. Essas pessoas transformam tudo em conceitos, teorias, abstração. Por trás dessa intensa atividade intelectual, frequentemente se esconde uma ferida emocional profunda, um medo fundamental de sentir plenamente. Para essas almas, o sentimento representa um risco existencial de desintegração. Elas passaram tempo demais se recompondo após colapsos emocionais para se permitirem mergulhar novamente em águas profundas. Como Jung alertou, o pensamento excessivo muitas vezes funciona como uma defesa sofisticada contra o sentimento autêntico, um muro construído com pensamentos engenhosos, teorias complexas e análises intermináveis, de modo que nenhuma emoção crua possa penetrá-lo. Existem também aqueles que buscam conforto no controle obsessivo de seu ambiente, na busca pela perfeição, na agitação constante, no consumo compulsivo. Esse comportamento não reflete simplesmente falta de disciplina ou fraqueza moral, mas uma profunda ausência de segurança interior. O caos emocional interno se transforma em uma necessidade desesperada de controle externo, como se organizar perfeitamente o mundo visível pudesse compensar a desordem invisível da alma. E há aqueles que aprenderam a desaparecer emocionalmente mesmo estando fisicamente presentes. Você conversa com eles, mas não consegue realmente alcançá-los. Seus olhos estão ali, seus corpos respondem, mas algo essencial está ausente, distante. Esses indivíduos dominaram a arte de desaparecer sem se mover, de se ausentar sem sair do lugar. Esse fenômeno, conhecido como dissociação, não representa uma fraqueza de caráter ou falha pessoal. É uma demonstração impressionante da inteligência adaptativa da psique humana. Quando o corpo físico não conseguia escapar de situações insuportáveis, a mente encontrou seu próprio caminho de fuga, criando distância protetora mesmo na impossibilidade de distância física. Diante dessa complexa tapeçaria de adaptações psíquicas, o que podemos fazer? O primeiro passo é suspender o julgamento, tanto em relação aos outros quanto a nós mesmos. Em vez de rotular comportamentos como problemáticos ou disfuncionais, podemos começar a testemunhá-los com compaixão, reconhecendo que cada comportamento humano é uma história disfarçada, uma narrativa não verbal que tenta comunicar algo essencial sobre nossa experiência no mundo. Em vez de nos perguntar obsessivamente o que há de errado comigo, quando percebemos padrões repetitivos em nossas vidas, podemos reformular a questão para o que ainda estou carregando que pede para ser reconhecido e integrado. Esta mudança sutil de perspectiva abre espaço para uma relação mais compassiva com nossas próprias feridas. A maior contribuição de Jung para a compreensão da psique humana não foi nos fornecer respostas definitivas sobre a condição humana, mas nos oferecer uma linguagem rica e nuançada para dar sentido à nossa experiência interior. Ele nos proporcionou um mapa conceitual que nos permite navegar pelos territórios desconhecidos da alma, compreendendo que nossas reações aparentemente irracionais são, na verdade, mensagens cifradas do inconsciente. Jung nos ensinou que nossas sombras, aquelas partes de nós mesmos que reprimimos, negamos ou tememos, não são inimigos a serem combatidos, mas guias potenciais para uma compreensão mais profunda de quem realmente somos. Nossa dor não é um beco sem saída existencial, mas uma porta que, atravessada conscientemente, pode nos conduzir a níveis mais profundos de autorrealização. Quando alguém experimentou sofrimento profundo, o amor deixa de ser percebido como um estado natural de graça e passa a ser encarado como um teste constante de intenções. Isso não ocorre por escolha consciente, mas como resultado direto do aprendizado doloroso que as experiências de traição, negligência e abandono imprimiram na psique. Essas pessoas aprenderam da maneira mais difícil que nem todos que pronunciam as palavras "eu me importo" realmente sustentam esse compromisso quando confrontados com a complexidade humana, com as partes menos atraentes e mais desafiadoras do outro. Por isso, quando alguém novo entra em suas vidas, não o recebem com a exuberância da confiança irrestrita, mas com a cautela de quem já conheceu a decepção íntima. O olhar é sereno, mas vigilante. O coração, embora desejoso de conexão, permanece protegido por camadas de discernimento. Perguntas silenciosas pairam no ar,
raramente verbalizadas, mas constantemente presentes. Você permanecerá quando me conhecer por completo? Você conseguirá enxergar além da superfície? Você suportará minhas contradições? Essas pessoas não buscam ser amadas acriticamente, mas serem verdadeiramente vistas e ainda assim aceitas. Essa postura cautelosa não reflete cinismo ou amargura, mas um instinto de proteção. Porque para essas almas, sentir-se seguro precede a necessidade de ser visto. A sequência é fundamental. Elas observam atentamente, percebem nuances, examinam inconsistências. Não por maldade ou desconfiança patológica, mas por uma necessidade vital de proteção. Porque a memória da alma é mais duradoura que qualquer racionalização. A atenção destas pessoas se volta para dimensões da comunicação que muitos ignoram. Elas prestam atenção não apenas no conteúdo explícito das palavras, mas na energia subjacente nas microexpressões faciais, nas pequenas contradições entre o que é dito e como é dito. Percebem quando alguém diz "estou bem", mas carrega um peso invisível nos ombros. Notam quando uma promessa pequena é quebrada, não para acumular ressentimentos, mas porque aprenderam que as grandes traições frequentemente se anunciam através de pequenas inconsistências, como tremores sutis que precedem terremotos devastadores. Essas pessoas se tornaram simultaneamente amantes e protetoras de si mesmas. Amam em doses cuidadosamente medidas, abrem a porta da intimidade apenas o suficiente para permitir trocas significativas sem expor completamente a vulnerabilidade do coração. Esperam pacientemente, observam atentamente. E quando algo parece ligeiramente fora de lugar na dinâmica relacional, elas não apenas pensam sobre isso, elas o sentem visceralmente. O estômago se contrai em um nó de apreensão. O peito aperta como se estivesse sendo comprimido. O espírito interno sussurra alertas que não podem ser ignorados. Isso não parece seguro. Não é paranoia. É sabedoria adquirida através da experiência dolorosa. Esse conhecimento incorporado transcende a lógica racional. É o corpo guardando a memória do que a mente consciente talvez prefira esquecer. Embora uma parte dessas pessoas anseie profundamente por confiar plenamente, por entregar-se à esperança sem reservas, outra parte, mais antiga, mais sábia, mais ferida, lembra vividamente o que aconteceu na última vez em que os sinais de alerta foram ignorados em favor de um otimismo ingênuo. Por isso, agora, elas escutam essas intuições com atenção reverente. Escutam atentamente quando alguém insiste que está tudo bem apesar das evidências contrárias. Escutam para além dos sorrisos sociais e das garantias verbais. Escutam, sobretudo, os silêncios significativos, as omissões reveladoras, porque aprenderam que o não dito frequentemente carrega verdades mais profundas do que qualquer palavra pronunciada poderia expressar. Em um mundo idealizado pelas narrativas culturais dominantes, essas pessoas talvez desejassem que sua experiência do amor fosse diferente, mais leve, mais descomplicada, mais fluida. Talvez sonhassem em simplesmente relaxar nas correntes da vida sem constante vigilância, em deixar-se levar pela maré da paixão sem calcular riscos, em apaixonar-se com o abandono despreocupado que os filmes românticos celebram. Mas para elas, o amor não é apenas um sentimento efêmero, é um território denso, carregado de significados. Carrega o peso da história pessoal, o arquivo vivo de memórias dolorosas, os fantasmas de relacionamentos passados que não encontraram resolução adequada. Essas pessoas entram em relacionamentos com uma consciência dividida, uma parte desejando profundamente a conexão, outra parte mantendo uma mão metafórica na porta. Essa postura não indica desejo de abandono prematuro da relação, mas o reconhecimento de que no passado elas já precisaram partir para preservar sua integridade psíquica. Já tiveram que se salvar quando ninguém mais poderia fazê-lo. Por isso, mesmo quando as circunstâncias presentes parecem favoráveis, uma parte delas permanece em estado de prontidão existencial, preparada para o silêncio repentino, para a mudança inesperada de atitude, para o afastamento que pode ocorrer sem aviso prévio. Essa vigilância constante não é sinal de uma psique quebrada ou disfuncional. É evidência de uma capacidade extraordinária de sobrevivência psíquica. É o testemunho de uma alma que conheceu abismos e encontrou forças para emergir deles, transformada mas intacta em sua essência mais profunda. No entanto, é importante reconhecer o custo energético dessa hipervigilância. É exaustivo viver constantemente lendo as entrelinhas do ambiente social, checando a vibração emocional de cada interação, tentando decifrar as verdadeiras intenções por trás das palavras pronunciadas. Existe um anseio legítimo por descanso psíquico, por um espaço relacional onde não seja necessário estar constantemente em guarda. O desejo de confiar plenamente, de repousar na certeza de ser verdadeiramente amado, permanece vivo,
ainda que cuidadosamente protegido. Mas o simples ato de baixar as defesas parece carregado de riscos incalculáveis. Por isso, essas pessoas frequentemente testam a solidez das relações, não como um jogo manipulador, mas como uma necessidade vital de verificar a consistência do outro. Elas fazem pequenas perguntas aparentemente casuais, observam reações, notam padrões, não para capturar o outro em contradições, mas para sentir a qualidade energética da resposta. Esta pessoa aparecerá quando eu estiver em silêncio, quando não estiver ativamente buscando sua atenção. Permanecerá presente quando eu me mostrar distante. Ainda se importará quando eu não for fácil de amar, quando minhas feridas se manifestarem em comportamentos desafiadores. O que buscam não é perfeição, jamais pediram isso. O pedido, frequentemente não verbalizado, é por verdade relacional, por firmeza de caráter, por alguém que consiga enxergar suas sombras mais densas sem recuar em julgamento ou medo. Buscam a rara experiência de ser completamente visto e ainda assim amado, não apesar das feridas, mas com elas como parte integral da sua humanidade. Ainda que permaneçam em silêncio sobre suas dúvidas mais profundas, internamente estão constantemente avaliando. Posso confiar em você com minha vulnerabilidade? Você manterá sua palavra mesmo quando for inconveniente? Você está presente por mim, pela pessoa que realmente sou? Ou pelo que eu faço você sentir? Pela função que desempenho na sua vida? E quando percebem sinais de desonestidade, mesmo os mais sutis, essa percepção ressoa como uma sirene interna. Talvez não confrontem imediatamente a situação. Talvez ofereçam generosamente o benefício da dúvida, reconhecendo a falibilidade humana. Mas algo fundamental começa a se retrair silenciosamente, um movimento interior de proteção que muitas vezes passa despercebido pelo outro. Porque quando alguém mentiu para você anteriormente, especialmente alguém que ocupava um lugar central no seu coração, seu sistema nervoso registra essa experiência em um nível que transcende a cognição consciente. Você desenvolve uma sensibilidade aguçada para os indicadores sutis de inautenticidade. A hesitação quase imperceptível antes de uma resposta, a mudança de tom que sinaliza desconforto com a verdade, o desvio do olhar que revela conflito interno. Enquanto outros podem não notar esses sinais minúsculos, para você eles são evidentes como tinta fresca em uma parede branca. Não porque você seja patologicamente desconfiado, mas porque aprendeu através da experiência dolorosa que a dor relacional raramente se anuncia com clareza. Com frequência ela se aproxima discretamente, disfarçada em palavras gentis e sorrisos aparentemente sinceros, prometendo segurança enquanto prepara o terreno para novos ferimentos. Diante desta consciência aguda da fragilidade das conexões humanas, como seguir adiante? Como permitir-se a vulnerabilidade necessária para construir intimidade genuína sem sacrificar a sabedoria adquirida através do sofrimento? O caminho exige paciência, consigo mesmo e com o outro. Move-se lentamente, permitindo que o coração descongelado gradualmente, uma camada de cada vez, no ritmo que sente seguro. Observa não apenas o conteúdo explícito do que as pessoas dizem, mas quem elas realmente são nos momentos de autenticidade desguardada, quando acreditam não estar sendo observadas. Pergunta-se: esta pessoa demonstra preocupação genuína quando entro em períodos de silêncio? Aproxima-se quando me retiro emocionalmente? Escuta não apenas minhas palavras, mas também as pausas significativas entre elas, o não dito que muitas vezes carrega o conteúdo mais essencial? É através dessas observações pacientes que nasce o discernimento relacional autêntico. E quando alguém mente sobre coisas aparentemente insignificantes, pequenos detalhes que outros considerariam irrelevantes, a dor que você experimenta é desproporcionalmente intensa. Não porque a mentira em si tenha grande magnitude objetiva, mas porque desencadeou algo antigo e profundo, tocou uma ferida ancestral que ainda carrega extrema sensibilidade. O processo de cura desse tipo de ferida psíquica profunda não começa com a negação da dor, mas com um movimento paradoxal em sua direção. Voltamo-nos com curiosidade compassiva para aquilo que dói, fazendo perguntas que abrem espaço para a compreensão. O que você, minha dor, quer que eu saiba? O que está tentando proteger com tanto zelo? Que memória preciosa você guarda como um tesouro inegociável? Este diálogo interno revela o paradoxo fundamental da dor psíquica. Ela não existe para nos destruir, mas para ser respeitada em sua função protetora. Ela quer acima de tudo que lembremos, não para permanecermos presos ao passado, mas para integrarmos suas lições à consciência presente. E através desse ato de lembrança consciente, a dor gradualmente começa a perder seu controle coercitivo sobre nossas escolhas e comportamentos.
As pessoas que experimentaram sofrimento em níveis profundos frequentemente desenvolvem uma capacidade quase sobrenatural. Tornam-se espelhos psíquicos extraordinariamente sensíveis. Elas enxergam o que permanece invisível para outros, captam nuances energéticas, percebem o significado dos silêncios, sentem as correntes emocionais subterrâneas que outros ignoram. No entanto, quando o processo de cura ainda está incompleto, essa sensibilidade pode se tornar uma armadilha. Essas pessoas correm o risco de se perderem nas emoções alheias, de confundirem sua própria dor com a dos outros, de assumirem o papel de salvadores eternos, enquanto negligenciam sua própria necessidade fundamental de resgate e acolhimento. A verdadeira cura, na perspectiva junguiana, não consiste em cultivar uma imagem de força inabalável ou independência radical. Não se trata de acumular sabedoria teórica ou buscar uma perfeição impossível. A cura autêntica consiste fundamentalmente no processo de tornar-se inteiro, de integrar as partes fragmentadas do self em uma totalidade coerente, ainda que paradoxal. Para alcançarmos essa integridade psíquica, precisamos abandonar o hábito cultural de amputar partes de nós mesmos simplesmente porque elas incomodam os outros ou não se conformam às expectativas sociais dominantes. Precisamos reconhecer que não há vergonha inerente em ter construído muros de proteção. A verdadeira tristeza emerge apenas quando esquecemos por que os construímos, perdendo acesso à sabedoria contida nesse conhecimento. A jornada que Jung denominou individuação, o processo de tornar-se quem realmente somos em nossa singularidade irredutível, invariavelmente passa pelo submundo da própria psique. Não existe caminho para a integridade que contorne a dor, a raiva, a saudade e tudo aquilo que nos ensinaram a esconder por ser excessivo ou inapropriado. Você não é um problema a ser resolvido através de técnicas de autoajuda. Você é uma história sagrada em processo de revelação. Uma narrativa única cuja complexidade merece ser honrada em todas as suas dimensões, inclusive naquelas que o mundo preferiria que você mantivesse na sombra. Quando começamos a ouvir nossa dor sem medo paralisante, sem a compulsão de silenciá-la imediatamente, um processo alquímico se inicia. A ferida, antes percebida apenas como fonte de sofrimento, gradualmente se transforma em mestra de sabedoria profunda. As sombras interiores, que antes gritavam por atenção através de comportamentos autodestrutivos ou relacionamentos tóxicos, começam a encontrar expressão mais direta, menos caótica. E a criança interior, aquela parte vulnerável que esperou infindavelmente que alguém retornasse, pronunciasse as palavras reparadoras, permanecesse presente apesar das circunstâncias adversas, começa a experimentar uma sensação genuína de segurança. Não porque o mundo externo se tornou subitamente confiável, mas porque desenvolvemos a capacidade de oferecer a nós mesmos o que tanto ansiávamos receber dos outros. Nesse estado de segurança interior, não apagamos magicamente as cicatrizes do passado como se nunca tivessem existido. Em vez disso, integramos essas experiências à narrativa mais ampla de quem somos, reconhecendo seu papel formativo em nossa jornada única. Não esquecemos o que aconteceu. Aprendemos a suportá-lo com uma ternura que anteriormente parecia impossível. Não mais fingimos estar completamente bem quando partes de nós ainda sofrem. Em vez disso, desenvolvemos a capacidade de habitar o paradoxo. Sim, isso ainda dói profundamente, e também estou presente inteiro na minha fragilidade. Não preciso mais fugir da intensidade da minha própria experiência.